Os livros são sempre uma boa companhia, ainda mais quando eles convidam o leitor para uma experiência de transformação pessoal prática, divertida e interativa, um curso real para o seu bem-estar. A coleção Praticando Bem-Estar, ou o Caderno de Exercícios, como é comumente conhecida, nasceu com este propósito: tornar o leitor um coautor, explorando seu potencial de maneira leve, com atividades lúdicas e elementos ativos de transformação pessoal. Práticas para o bem-estar é o tema desse nosso bate-papo, e a voz convidada é a da autora Francine Porfírio. Eu sou Natália França. E eu sou Marcelo Teles. E esse é o podcast Nossas Vozes, que reúne grandes autores, tradutores e especialistas para conversar sobre grandes temas que envolvem a nossa sociedade. Francine Porfírio é psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento, mestre em educação e é pesquisadora sobre o desenvolvimento cívico, moral e socioemocional, sobre práticas parentais e sobre a espiritualidade em sua interface com a saúde mental. Especialista em pedagogia, com ênfase em gestão e docência e em assessoria linguística. Atua também na autoria e edição de materiais didáticos. Tudo bem, Francine? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa de receber aqui para falar desse tema tão gostoso, né? Sim, gostoso, necessário e caro para a nossa sociedade, né? Principalmente em momentos como esse. Nosso assunto vai render aqui nesse tema, né? Vai sim. Bem, eu vou explicar um pouquinho o que é o caderno de exercício, né? Os cadernos de exercícios são desenvolvidos por psicólogos especialistas na área, com treinamentos diretamente relacionados à temática sobre a qual escrevem. Os autores partem dessa formação acadêmica, terapêutica e prática e colocam seu conhecimento e ferramentas nas publicações, a fim de oferecer ao leitor essa possibilidade de descobrir e desenvolver seu potencial. O que faz desse tema tão agradável é que nos cadernos é possível trabalhar a autoestima, a inteligência emocional ou a atenção plena. Ainda existe a possibilidade de reconectar-se com o seu ser e aos desejos do coração, aprender a dizer não, ousar mudar a sua vida, se organizar ou praticar o desapego. Alguns ainda abordam a questão de gestão de conflitos e as dificuldades de convivência ou nos relacionamentos. São todos temas muito necessários para a gente discutir em sociedade, né, Francine? Bastante, e muito me honra falar sobre esses cadernos. Eu faço uso pessoal deles e também recomendo bastante, utilizo na clínica, a depender das demandas dos meus pacientes. Mas em relação à necessidade, né, de se trabalhar práticas de bem-estar, que são as propostas, né, que nós encontramos nesse material, é impossível mencionar a necessidade sem antes observar que sociedade é esta. Né, uma sociedade que nos impõe demandas ininterruptas, que nos coloca sempre sob constante estresse, mesmo quando nós estamos diante de uma atividade de lazer, existem alguns preços, fatores estressantes que precisamos resolver. Né? Mesmo para planejar a viagem dos sonhos, existem ônus. Né? Então, é impossível conviver e viver na sociedade de hoje sem uma boa gestão de estresse. Porém, o grande obstáculo para que essa autogestão seja eficiente se encontra principalmente na ausência de incentivo e diria, obviamente, relacionado também à educação tradicional, que todos recebemos, né? De incentivo a práticas de autorreflexão, que basicamente é o pilar, né, que sustenta as atividades desses cadernos. Quando a gente observa a educação que recebemos, essa educação tradicional, nós vemos que produzimos uma sociedade de silenciamento emocional, uma sociedade que se constitui de indivíduos muitas vezes incapazes de observar-se e de entender as suas próprias emoções. Isso que estou comentando se chama autorregulação emocional.
identificar, reconhecer as emoções, com isso ser capaz de dialogar com elas a ponto de entender como elas se construíram. As emoções não são uma entidade que toma a nossa a forma de ação, né? Principalmente na resolução de problemas. Elas também não são uma entidade a serem temidas, né? A ser temida. Elas são uma parte que constitui, e talvez até num percentual muito maior do que nós nos permitimos conceber, grande parte das nossas escolhas, né? As emoções, elas regem uma grande parte das nossas decisões imediatas na vida. Então, se não ouvimos as nossas emoções, nós acabamos nos prejudicando. E talvez isso tenha muito a ver com a nossa própria dificuldade também de se projetar, né, de construir um projeto de vida, né, que nos orienta e que nos coloca num caminho de construção pessoal, que nos dá uma noção de quem nós queremos ser, que vida estamos construindo, né? Isso tudo passa pela autorregulação emocional. Então, sim, são temas bem importantes, né, de debatermos, conversarmos e de observarmos que espaço as nossas vidas estão dando para esse ato de pausar e olhar-se. A definição de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausências de afecções e enfermidades, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por tanto tempo a saúde mental foi negligenciada nesse processo de bem-estar? Essa questão é bem relevante. Nós temos que partir um pouco da história da psicologia, né? A história da psicologia, ela tem muito a ver, né, a sua raiz com a história da psiquiatria. Então, todos os estudos em torno da saúde mental começaram a ser produzidos com o intento de reduzir sintomas psicopatológicos, né? Tem o pezinho na medicina. Então, inclusive, né, na época se concebia como doença mental, né? Hoje a gente entende como transtorno mental, né? Existe aí uma definição até conceitual. E o modelo de psicopatologia daquele período já está, inclusive, em substituição, né? Estamos evoluindo também na forma como concebemos esse indivíduo em sofrimento, quando ele tem um psicodiagnóstico, dentro da psiquiatria mesmo. E a psicologia, então, ela começou, assim como outras áreas da ciência médica, com esse pezinho de reduzir o sofrimento, e não necessariamente de promover o bem-estar. Hoje, né, principalmente aí com, eu diria, a grande participação da psicologia positiva, no fim ali dos anos 90, nós tivemos um questionamento, e é por isso que se chama psicologia positiva, né? O Martin Seligman, que é o pai dessa abordagem, ele questionou isso e disse, gente, nós precisamos olhar para o que produz felicidade, né? E não necessariamente para o que reduz sofrimento, né? Não precisamos apenas de estratégias para sofrer melhor, né? E assim, com essa provocação, as diversas áreas médicas começaram a progredir. E hoje a gente entende a saúde mental de uma perspectiva bem integral, né? Esse sujeito, ele é visto como um todo, e existe uma abordagem bastante interdisciplinar no que concebemos como qualidade de vida. Então, hoje você vai encontrar nutricionistas, você vai encontrar neurologistas, você vai encontrar endocrinologistas falando da relevância da qualidade de vida, né, para a promoção da saúde neurofisiológica, se a gente for observar, né? E nós, psicólogos, observamos que a qualidade de vida, né, parte, obviamente, também desse cuidado e zelo com a inteligência emocional, né? Então precisamos incentivar estratégias de enfrentamento desses fatores estressantes contínuos, né? Para potencializar um estilo de vida mais repleto de sentido,
né, mais capaz de ressignificar os desafios, né, e de responder às necessidades que essas pessoas nos trazem nos vários settings, né, de atendimento. Então, diria que a saúde mental hoje tem essa perspectiva mais abrangente. Estamos aí, inclusive, hoje falando de transdiagnóstico, que já é um conceito que busca, inclusive, valorizar esse indivíduo, né, na estratégia de intervenção. Então, já não há uma preocupação excessiva de talvez alocá-lo num tipo de diagnóstico, né? Antes se tinha essa preocupação de observar se esse indivíduo sofre de depressão. A partir desse diagnóstico, partia-se do protocolo específico para tratamento de depressão. Hoje já se entende que cada indivíduo vive a sua própria depressão, né? Cada indivíduo tem as suas próprias necessidades de enfrentamento dessa depressão. Então, hoje, quando a gente fala de transdiagnóstico, é essa percepção de quem é esse sujeito que sofre, né? Então, a gente tem o diagnóstico, nos orienta, sim, nos protocolos específicos de atendimento, mas a gente observa o que é próprio e singular desse sujeito. Quer dizer, está aprofundando um pouco mais, né? Já existe um protocolo, mas existe também um aprofundamento para talvez até sim, aqui, Anil. Tá. Bem, o que eu estava falando. Não, é interessante ver esse aprofundamento, né? Existe um protocolo, mas já se começa a observar a necessidade de aprofundar, de ver exatamente algo que... As causas, exatamente. E são as causas no plural mesmo, né? Porque quando falamos de transtornos mentais, nós falamos de algo multifatorial, né? Que é causado por diferentes fatores. E tem ali a parte da hereditariedade, que deve ser investigada, e por hereditariedade a gente tem, obviamente, também a parte da aprendizagem comportamental. Então, hoje a gente tem, sim, estudos genéticos que indicam que pais ansiosos tendem a ter filhos com uma predisposição maior à ansiedade. Mas existe um outro fator: pais ansiosos educam, né? Tem um modelo de educação também influenciado por essa ansiedade, né? Então, vamos supor que à mesa, a família reunida, os pais ansiosos, agitados, falando sobre os problemas, né, do dia a dia e do quanto as coisas foram difíceis de serem resolvidas, e a criança, ela cresce observando que esse é o funcionamento, né, lá fora, no mundo. Os pais representam, né, essa abertura da criança ao mundo. Quando eu comentei sobre a educação tradicional, silenciadora emocionalmente, é para nós também pensarmos nesse aspecto de que a criança, ela não tem espaço, né? Criança e adolescente, não tem espaço para expressar aquilo que elas observam. A sua percepção muitas vezes não é acolhida. Se a gente pensa na criança, a nossa sociedade, ela exclui, né, o sujeito criança. A gente vai a um restaurante e se incomoda porque a mesa ao lado tem uma criança agitada brincando com a comida, dando seus berrinhos infantis, né? Vai num avião, os pais têm que pedir desculpas porque estão com um bebê de colo, né? Os ambientes não toleram crianças, e a gente educa de uma forma que a criança se torna uma extensão dos pais, né? Então, se a criança está sendo, vamos supor, ativa, né, sendo criança, né, criativa, expansiva, brincalhona, e isso incomoda, os pais são cobrados, né? E esse exercício de controle, que é sistêmico, digamos assim, acaba fazendo os pais exercerem uma espécie de autoridade que não dá espaço, né, para entender as causas. Exatamente. As causas. Então, uma criança que começa a ter demonstrações ali de sintomas próprios da ansiedade, né, a gente às vezes não consegue observar todo esse sistema acontecendo, porque estamos mais preocupados em reprimir, né? E
infelizmente, isso causa muitos problemas que hoje as neurociências indicam e que hoje estamos aí falando de outro modelo de educação, uma mudança de mentalidade, né? Educação consciente, também conhecida como educação positiva ou neurocompatível. Uma educação compatível com o desenvolvimento neurobiológico dessa criança. A criança é incapaz, até certa idade, na primeira infância, de se autorregular emocionalmente sozinha. Hoje, a neurociência indica que os pais são correguladores emocionais dos seus filhos. Então, se eles não acolhem as expressões de afeto dessa criança, essas expressões de afeto não têm para onde ir. Elas vão acabar aparecendo da forma como uma criança é capaz de expressar, né? Por meio das suas, talvez, intensas brigas, problemas de comportamento que a gente observa e tenta reprimir sem necessariamente ver todo esse lado por trás, né? Bem, hoje nós estamos em um quadro diferente, né, eu diria, né? Nunca antes na história a saúde mental foi tão valorizada e estimulada. Por quê? Tem relação com a possibilidade de compartilhamento de informações em maior escala ou conhecimento mais abrangente do assunto? Com certeza. Eu atribuo muito ao período da pandemia, né? A pandemia, ela expôs muitas fragilidades, né? Expôs a fragilidade do acesso à saúde pública, expôs a fragilidade de acesso a recursos sanitários, né? E expôs uma grande demanda psicológica da nossa sociedade, né? As famílias acabaram tendo as suas casas invadidas por lutos precoces e os sofrimentos também associados ao medo, né, que a pandemia provocou em todos nós, levou as pessoas a perceberem que suas redes de apoio eram frágeis, né? Então, os serviços psicológicos se popularizaram, porque a demanda, ela, eu diria, se sobrepôs aos estigmas sociais da busca por ajuda psicológica, né? E isso também é uma mudança que pressionou também essa parte burocrática, né, dos conselhos federais, e não aconteceu só com a psicologia, né? Hoje a gente tem atendimentos online de diferentes modalidades, né, de diferentes áreas da saúde, mas pressionou os conselhos a se inovarem, né, e fazerem uso da tecnologia, a princípio com a intenção de evitar, né, a disseminação do vírus, mas hoje a gente vê a prevalência dessa modalidade online pela acessibilidade, né, pela facilidade, pelos custos também, às vezes reduzidos, por profissionais que agora não precisam, às vezes, pagar um consultório fixo, né? Conseguem oferecer os seus serviços de uma forma também mais compatível com a realidade, né, socioeconômica do nosso país. E lugares onde não havia, né, profissionais suficientes para atender a demanda, a partir do momento que a gente tem uma modalidade online, a gente também rompe fronteiras, né? Então, eu atribuo muito à pandemia essa popularização. A partir disso, nós tivemos um efeito cascata, que tornou a psicologia instagramável, né? Hoje você tem acesso a conhecimentos, né? Psicoeducação é como nós chamamos esse processo, né? De trazer esses conteúdos da psicologia em uma linguagem leiga, né? E temos profissionais assim fazendo um belo trabalho, né? As pessoas agora conseguem entender que algumas dificuldades, às vezes enfrentadas ao longo de toda a vida, né, são dificuldades superáveis se elas tiverem um suporte profissional adequado. É verdade. Francine, quais são, assim, na sua opinião, quais são as principais práticas, né, para uma vida plena e o bem-estar, né, em sua totalidade? Eu ressalto a atenção plena, mas como uma competência que tem ali diferentes habilidades que precisam ser aprendidas para que ela seja exercida na sua completude, né? Então, a atenção plena, ela
também conhecida como mindfulness, né? Ela é bastante relacionada à prática da meditação, né? Especificamente. E a meditação, ela, eu diria, é um degrau muito elevado, né? Para um indivíduo normal nesse dia a dia estressante, né? Alcançar. Para uma pessoa que nem pausa durante o dia para entender e processar os acontecimentos, como esperar que ela pause para silenciar, né, e meditar de fato, com atenção à sua respiração, à sua postura, com a capacidade de se integrar dessa forma, né? Então, essa atenção plena relacionada à meditação em si, eu diria que é um nível muito elevado, mas se a gente desmembrar a atenção plena nas habilidades que a gente precisa desenvolver para vivê-la, eu diria que ela é uma prática de bem-estar bastante eficiente. Primeiro que ela demanda autoobservação, né? E a autoobservação é o primeiro passo para a autorregulação emocional, para o que chamamos de inteligência emocional, né? Ser capaz de entender o que você está pensando e sentindo agora. Né, ser capaz de identificar, puxa, estou com raiva, né? E o que é essa raiva? De onde ela vem? Não, vem desde que eu acordei eu não parei, e aí eu fui pegar as minhas coisas, caiu tudo da minha bolsa, e eu estava atrasado, e assim que saí de casa esqueci o celular, no meio do caminho tive que voltar, né? Realmente, eu estou com raiva, né? É normal ter raiva. Qualquer pessoa sentiria raiva num episódio de eventos assim, né? E a partir do momento em que eu percebo a minha emoção conversando com a situação, eu dou sentido a ela. Eu vejo que ela não é uma emoção que mereça ser descartada apenas porque ela me incomoda. Então, a partir da autoobservação, a gente dá um passo de aceitação do meu estado, né? Aceitação de que eu sou uma construção constante nessa interação com o meio, com as circunstâncias, com as pessoas, né? Aceitação. E a partir disso eu posso tomar uma decisão mais consciente que me oriente na construção do ser humano que eu quero ser. Né? E aqui já entra, eu diria, uma coisa mais profunda, né? Que ser humano você quer ser? Né? Essas autoras do livro Projeto de Vida, né, publicado pela editora Vozes em fevereiro, quando eu assisti ao curso delas, eu achei uma fala delas, nossa, excepcional, porque revelou muito do que eu sinto e penso, mas eu nunca consegui expor assim, da forma como elas bem fizeram. Elas disseram assim, não existe um sentido de vida único. Existem vários. Existe um sentido de vida para cada coisa e pessoa com a qual você está se relacionando agora. E o sentido de vida não é algo permanente, né? É algo que a gente constrói todo o tempo. Então, a atenção plena, além dessa autoobservação e desse efeito também cascata que traz a ponto de você tomar decisões melhores, né? Ela também promove essa sensibilidade com o momento presente. Porque as demandas ininterruptas da nossa sociedade nos privam desse olhar atento. A gente nem vê o dia passando, né? A gente nem se sente vivendo. E isso, muitas vezes, é a raiz da maior parte dos transtornos mentais que nós enfrentamos quando estamos já numa condição assim, né? Chegar ao fim do dia e sentir que amanhã vai ser uma repetição do hoje, né? Que peso, e não precisa ser assim. Então, eu diria que a atenção plena favorece muito esse controle dos impulsos, um processo de resolução de problemas mais sensível, e ela nos convida a uma relação autocompassiva. Porque quando eu entendo as minhas emoções e percebo que elas têm uma razão para existir, eu consigo me validar. Eu consigo ver que eu não tenho nada em mim que não seja aceitável. Né? E aí eu consigo me compadecer da minha raiva, me compadecer das minhas falhas, me compadecer porque sou humano. E quando eu consigo produzir uma linguagem comigo que passa por essa autocompaixão, eu consigo ser compassivo com os outros. Muito do que fazemos com os outros reflete o modo como vivemos conosco.
E hoje as neurociências apontam muito claramente que a forma como nós fomos modelados emocionalmente, principalmente na infância, gera em nós esse arbitrário interior, né, árbitro interior, aliás, que acaba nos incomodando com uma crítica excessiva. Se eu sou tão autocrítico, que eu acho que hoje é uma das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam, né, de se autoexigirem em excesso, né, para evitarem o desconforto de críticas ou evitarem o desconforto das falhas. Essa autocrítica se reflete também no modo como eu me relaciono com as pessoas, né, o que eu espero delas é o mínimo que eu espero de mim, né? Então, é difícil, né? Se eu projeto no outro aquilo que está aqui dentro, eu não tenho um processo saudável de individuação. E aí eu me aproprio até do que não é meu, né? Então, acho que o primeiro é a atenção plena, passa aí por tudo, né? Mas eu diria que também tem outras questões relevantes. Uma delas que eu gostaria de ressaltar, que não posso deixar de falar, são as habilidades sociais. Então, aprender a dizer não, aprender a expressar as suas opiniões, aprender a iniciar uma conversa para fazer novas amizades, aprender a se apresentar, aprender a interromper relações tóxicas, né? Aprender a dizer para as pessoas, eu não gosto disso, né? Mesmo que isso talvez seja desfavorável para mim em certos ambientes, porque eu reconheço quais são as minhas prioridades. As habilidades sociais são as ferramentas. Então, a atenção plena, eu diria, traz toda essa sensibilidade. Mas se a gente não tem a ferramenta, fica difícil, né? A gente conseguir transmutá-la para a realidade, né? Então, as habilidades sociais, para mim, também são fundamentais para essa busca. Essa busca da vida plena, né? O bem-estar, né? Exato. O bem-estar. Você estava comentando e eu estava aqui também absorvendo, né, tudo isso e você falou uma coisa sobre a questão do sentimento, a gente aceitar o próprio sentimento. Se a gente tem raiva, a gente tem que reconhecer, pô, eu tô com raiva. Às vezes as pessoas também não reconhecem porque às vezes não é nem pela gente. Às vezes assim, não, vai incomodar o outro. Se eu disser que eu tô com raiva, vai incomodar o outro. Eu não quero que ele fique incomodado. Isso também acontece demais. Né? Perfeito, sim, sim. Se a gente observa isso de uma forma mais voltada para o adulto, né, que já sente isso, né, como se as suas emoções atrapalhassem, fossem obstáculos, né, e não é verdade, porque a questão é, a raiva vai atrapalhar se você não olhar para ela. Porque ela vai realmente incomodar saltando, né? Saltando em momentos inconvenientes, né? Ela vai incomodar a ponto de, às vezes, adoecer você, até fisicamente, né? Então, se a gente olha para a emoção, a gente consegue, inclusive, não necessariamente não senti-la, mas ressignificá-la. Quando eu entendo, puxa, estou com raiva, porque até aqui, nesse momento do meu dia, vamos supor que eu exercite, e aqui entra a parte prática, né? Então, eu exercito a minha atenção plena sempre no meu momento de almoçar. Ali eu vivi metade do meu dia, né? E aí eu percebo, nossa, eu estou irritada. E começo a ver que a condição até ali não foi favorável para o meu humor, né? Eu escolho não levar essa irritação para a parte da tarde. Eu percebo que eu tenho uma necessidade. Se eu estou irritada, o que me faria bem agora? Né? Talvez seja o meu momento agora de pegar um cappuccino, como eu gosto, de ligar para uma pessoa querida na minha pausa de almoço para falar com ela, né? De talvez assistir a alguma coisa que eu goste, um vídeo engraçado, um podcast, né? Então, assim, talvez seja um momento para eu me agradar um pouco mais e ver que eu tenho uma necessidade. Se eu não olhar para essa necessidade, eu vou chegar ao fim do dia acumulando esse estresse, né? E talvez o seu único momento do dia que você se permita ter um pouquinho de prazer e lazer para dar conta seja insuficiente. E como não seria?
né? Como não seria? Você passou o dia todo acumulando estressores para, no fim da noite, achar que seu banho vai dar conta disso. Né? Seu banho. E é quase como se fosse assim, uma autopermissão, não só tardia e insuficiente, mas que passa por esse filtro da nossa sociedade que não permite pausas de qualidade. E aqui eu nem estou falando de você pausar 15 minutos, que às vezes é um tempo assim que as pessoas não têm, né, à disposição, mas pausas frequentes e curtas no momento que você para tomar sua água, sabe? Não é o momento para você parar, tomar água, mandar uma mensagem, pensar ali na lista de compras que o mercado vai vir depois das 6, né, saindo do trabalho, indo direto. Não é o momento para estar em funcionamento, né, resolutivo de outras pendências do dia. É o momento para parar e tomar a água. Isso. A atenção plena, ela coloca situações assim, partes da rotina, né? Então, pausa para tomar água, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho, coisas que já são do dia a dia, né? Que, sendo vividas de uma forma consciente, elas tendem a reduzir o nosso metabolismo, fazer com que a gente consiga alcançar uma homeostase, a ponto de não estarmos, naquele momento, produzindo cortisol e outros hormônios associados ao estresse. Né? Então, isso tem muito amparo da neurociência. Né? Quando eu bato na tecla da atenção plena, é no todo. E tem sido, assim, algo presente em diferentes discursos. Né? Algumas pessoas acho que associam mais a questões da espiritualidade, né? Também voltadas para tradições orientais, né? Mas quando a gente parte desse princípio de neurociência, a gente percebe com clareza o amparo dessa técnica. E daí parte também pergunta, né? Na verdade, parecia uma afirmação, mas é uma pergunta. Daí partem também as compensações, né? Onde a gente procura compensar com, de repente, algum hábito que não é assim tão bom para nossa saúde. Os vícios do final do dia, né? Verdade. Porque nós acumulamos ali, ao longo do dia, as tensões, essa raiva não expressada e diversos outros sentimentos. E aí, no fim do dia, a gente precisa compensar de algum jeito que o banho não deu conta. Perfeito. E, olha, sobre isso é até importante dizer, né? O lazer que não é consciente não é lazer, é esquiva. A gente chama isso de esquiva experiencial ou esquiva afetiva, que é o momento em que você não olha para a sua emoção. Você está tão estressado que a última coisa que você quer é parar e pensar no seu dia. Né? Cheguei em casa, eu não me autorizo, não quero levar trabalho para casa, né? Então eu me ocupo. E aí a gente tem um efeito até sobre o organismo que produz sobrecarga. Veja, o nosso corpo, né, também partindo desse conceito neurocientífico, nosso sistema límbico, ele responde aos nossos pensamentos tanto quanto aquilo que vivemos nesse mundo objetivo. Então, ele não distingue o que é realidade do que é fantasia. Se eu estou, então, exercendo um lazer passivo, estou assistindo a uma série para não pensar em mim, não pensar no meu incômodo, não pensar nas coisas que eu preciso resolver comigo mesmo, de alguma forma eu estou mantendo um nível de produtividade interno que me coloca distante das causas desse fenômeno, por assim dizer. Então, essa esquiva acaba sendo bem contraproducente. Chega um momento que até assistir a série se torna entediante, ou até assistir série parece que é solitário, parece que a sua vida entrou numa rotina consigo mesmo, que você também perde um pouco a conexão com aquela atividade, porque ela é passiva. Né? Então, esses cadernos de exercícios, eles também trazem isso, dessa atividade que volta a sua atenção, né, para algo interno e faz com que você consiga, muito provavelmente, ter os efeitos disso, que infelizmente uma série não vai produzir. Com exceção, é claro, se você estiver vivendo seu lazer com consciência, né? Aí sim, é um momento, agora vou
pensar nisso que estou assistindo, como isso está conversando comigo, nossa, como eu me sentiria no lugar dessa personagem. Inclusive, vou aproveitar e recomendar uma série que assisti recentemente, posso comentar? Claro. Na Netflix, Treta, o nome. Gente, fiquei muito impressionada, porque basicamente uma circunstância mínima entre dois personagens que não tinham inteligência emocional se tornaram, assim, uma série de situações estressantes para os dois que geraram resultados desastrosos, sabe? E até o fim da série você fica com esse sentimento. Se eles tivessem lá atrás, naquele momento, gerido melhor o seu estresse, nada disso teria acontecido. Eu acho que eu conheço essa série, eu não vi ainda, mas o roteiro, o resumo, acho que eu já sei. Então. Mas não tenho, eu não tenho spoiler, não vou dar spoiler, mas é muito interessante. A gente vai ter que assistir. Não, com certeza. E aí, completando isso, né, que você falou, todos os dias nós temos rotinas esmagadoras, né, que se a gente não se atentar com isso, podem gerar diversas causas, afetar diversas áreas da nossa vida, né? Como lidar com essa situação sem que seja dessa forma? Eu vou chegar em casa e vou fugir para minha série, eu vou fugir para algum outro vício para não pensar nisso. Eu diria que é preciso ter sensibilidade com o processo, né? E isso tem muito a ver também com o modelo de educação que recebemos, né? Veja, quando eu falo da educação tradicional, não estou dizendo aqui tudo culpa dos nossos pais, né? Não se trata disso, né? Mas se trata de você compreender que mesmo de uma forma muito bem intencionada, né, nós todos fomos tolhidos, né? E essa alfabetização emocional precisou ser construída de uma forma que buscasse atender buracos que já apareciam, né? Então, eu diria que a sensibilidade ao processo é algo que vai na contramão do que a maioria de nós aprendeu. A nossa geração foi uma geração voltada para resultados. Uma geração que nos dessensibilizou para o processo vivido até o resultado. E sem o processo, sem essa percepção clara do processo, nós caímos na armadilha de, inclusive, ou subestimar ou superestimar os resultados, né? Não existe realidade quando a gente olha para um resultado bem-sucedido e não olhamos para todas as perdas que o processo trouxe, né? Isso muda até mesmo o peso que o resultado tem. Quando crianças, a maior parte de nós, eu diria, esteve ali entre dois grandes grupos, né? O grupo dos pais que basicamente negligenciavam o processo e se preocupavam com os resultados. Eu quero o seu boletim, né, sem que eu precise buscar na escola, que já significa muita coisa, né? Mas eu não quero saber como você está estudando. Né? Eu não quero saber quais são as suas matérias favoritas, quais são as suas dificuldades, quem são seus amigos na escola, quais professores você gosta. Eu não quero saber disso, eu só quero não precisar buscar o boletim na escola, né? E isso dificulta muito para uma criança, um adolescente em desenvolvimento ser capaz de olhar para o seu próprio processo. E aí nós nos tornamos adultos e buscamos satisfação nos resultados. A rotina esmagadora que você menciona é o dia a dia. É a vida acontecendo, né? E se eu não sou sensível ao processo, eu também não vou ser sensível à vida acontecendo. Eu vou medir a minha satisfação pelo meu salário, pela minha condição, pelo que eu conquistei até aqui, e sempre vou impor para mim objetivos maiores, né? Se eu tiver essa busca constante por crescimento pessoal associado aos resultados. E aí a gente tem famílias adoecedoras, né? Porque são famílias de pais que não aprenderam a olhar para si. E aí reproduzem tudo o que viveram. Então, quando a gente fala dessa educação consciente, a gente fala desses pais que se olham educando. E que todos os dias estão sensíveis a esse movimento. A rotina, ela produz o mesmo efeito. Como é estar exercendo a sua profissão enquanto você a exerce? Como é estar resolvendo aquele problema enquanto você o resolve? Como é estar conversando comigo enquanto você conversa?
né? Estar atento a isso é uma disciplina. É uma disciplina que passa pela desconstrução de muitas crenças. Então, eu diria que, para a rotina não ser tão esmagadora, nós precisamos estar sensíveis ao que move o nosso dia a dia. E talvez com isso nós sejamos capazes de, inclusive, no momento de planejar o nosso dia, organizar as nossas atividades, ter sensibilidade com o nosso ritmo. Nós não somos criaturas que sempre manterão ou um alto desempenho ou um baixo desempenho permanentemente. Nós variamos, principalmente mulheres. Quando a gente percebe lá a questão da saúde mental de forma integral, a gente percebe, inclusive, essas questões hormonais. Tem momentos de maior concentração, tem momentos de maior dispersão. Todos nós temos, né? E se a gente não considera esses fatores no nosso planejamento de dia, nós vamos criar cronogramas frustrantes. Porque a partir do momento que eu não venci uma atividade, todas as outras atrasam. É um castelo de cartas, tudo ruim, né? E se eu não consigo pôr o cheque na minha agenda, eu extrapolo a carga horária, né? E acabo fazendo isso porque estou focado nos resultados, ao invés de parar e pensar, bem, as coisas não saíram exatamente como eu gostaria, mas saíram como puderam. Né? Então, eu acho que existe muito dessa necessidade de exercício constante dessa atenção focada ao presente, para ressignificar o processo e entender que o objetivo não pode se sobrepor à qualidade desse processo. E a compaixão exercida nesse processo, inclusive para entender que às vezes nós temos ritmos variáveis. Bem, Francine, conectar-se hoje em dia, né, ganhou um novo significado, muitas vezes voltado ao virtual. Mas qual a importância das conexões reais e verdadeiras no nosso processo para atingir o bem-estar? Hoje as relações, elas já são observadas como sendo muito benéficas, né, para a saúde mental, quando elas compõem uma rede de proteção, né, uma rede de apoio. Quando elas são, a gente chama de relações positivas também, no sentido de entendê-las como relações que podem nos ajudar no alcance desse bem-estar. Mas precisamos reconhecer que as relações são uma construção constante, né? E muitas vezes as frustrações das pessoas com as relações acabam se pautando principalmente nas suas próprias dificuldades ligadas às habilidades sociais, como mencionei antes, de conseguirem expor as suas emoções nas relações. Veja, se nós somos uma sociedade de silenciamento emocional, isso é um grande déficit, né? O excesso que contrapõe isso é que nós nos tornamos vigilantes sobre as expectativas dos outros a respeito do que fazemos. Se fomos muito invalidados nessa nossa subjetividade, nós aprendemos a corresponder àquilo que nos pedem, né? Eu sou o filho que tenta manter as notas acima da média, né? Então, os resultados são importantes para mim porque foram importantes para os meus pais, para a minha família, para as pessoas que me eram relevantes, né? Então, isso significa que nas relações nós estamos constantemente mais voltados aos outros do que a nós mesmos. E esse silenciamento cobra um preço, principalmente nas relações íntimas. Intimidade só se constrói com vulnerabilidade, com autoexposição do afeto. Se você não se expõe ao outro, você não está exercendo nessa relação o que é necessário para que esse outro possa amparar você, se porventura esse outro for realmente uma pessoa que está conectada e pode ser uma relação positiva para você. Então, o que eu estou comentando aqui é: experimente nas suas relações, experimente colocar-se mais abertamente para construir essa conexão positiva que seja para você também uma rede de apoio para as suas dificuldades.
né? Principalmente sofrimentos pessoais que muitas vezes vivemos solitariamente, mesmo convivendo em família. Né? Quantos de nós silenciam os seus problemas porque não querem atrapalhar as relações, porque entendiam que quando expunham as suas emoções eram massacrados. Né? Então, existe aqui também um apelo da nossa sociedade para, também por essa questão de sermos sujeitos muito mais voltados para o meio do que para si, né? Essa hipervigilância sobre o meio, as relações, o que o ambiente pede, as demandas, né? Nós somos muito mais naturalmente moldados assim. Existe nessa situação uma circunstância ainda mais prejudicial, que diz respeito ao modo como eu não consigo também me perceber, justamente porque estou em relações que validam essa postura. Então eu sei claramente o que esperam de mim, mas eu não consigo expor ao outro o preço que isso me cobra. Né? E aí eu acabo vivendo relações pela metade, com frustrações, com uma caixinha de Pandora que sempre vem a ser aberta quando existe ali uma postura defensiva, né, em torno de uma situação problema. Então, em resposta, não sei se talvez fui clara, né, mas as relações, elas são bem benéficas para a proteção da saúde mental de uma pessoa. Mas é certo que hoje é difícil construir relações positivas pela dificuldade que as pessoas têm de se exporem, se vulnerabilizarem e se permitirem fazer essa experiência para ver se o outro vai de fato ampará-las. Na falta de amparo das pessoas ao redor, porque infelizmente às vezes a gente tem mesmo conexões, eu diria assim, falhas, né, nesse processo, por N razões, vale a pena buscar ampliar essa rede e até mesmo, quem sabe, um profissional para poder validar as suas emoções e ajudá-lo a se conhecer, né, por meio dessa intimidade. Então, as relações de intimidade, elas têm essa grande condição de nos amparar, mas também de ser um obstáculo. Toda a nossa conversa foi pautada, né? A gente pensou nesse tema para bater esse papo hoje por causa da coleção de cadernos de exercício. Atualmente, o nosso catálogo conta com mais de 30 cadernos de exercício, todos com dicas e aplicações para se tornar um companheiro no caminho para uma vida um pouco mais equilibrada. Atualmente, o catálogo conta com mais de 30 cadernos de exercícios, com todas as dicas e aplicações para se tornar um companheiro no caminho para uma vida mais equilibrada, já que por muitas vezes são necessários alguns impulsos para estar bem com o seu corpo, sentir a mente em paz e o coração vibrando de felicidade. Qual ou quais cadernos de exercício você indica que não podem faltar na lista do nosso leitor? Olha, eu indico 6 cadernos. Uau. O primeiro é próprio de atenção plena, caderno de exercícios para praticar atenção plena. Acho bem interessante porque ele apresenta lá várias questões, né, que auxiliam nesse processo, né? Quem sabe um dia cheguemos ao nível de meditar, né? Mas, por enquanto, ser capaz de se auto-observar, entender, né, as suas próprias circunstâncias, fazer essa automonitoria emocional, né, é um caderno que é bastante eficiente. Outro caderno é o Ho Oponopono, para a prática do perdão. É bem interessante para essa busca por uma linguagem mais autocompassiva, sabe? Ajuda você a perceber qual é a linguagem que você usa consigo. Né? Se você não está sendo muito duro, muito rigoroso, se você não está dando espaço para suas próprias fragilidades porque você não as aceita. Né? Não dialoga com elas, não percebe que elas têm essa construção natural com o meio, né? Outro caderno seria o Para Ver Tudo Cor-de-Rosa, que nos ajuda a ter uma perspectiva mais otimista, né? Permite que a gente vença pensamentos automáticos negativos, né, que muitas vezes apenas reproduzem coisas que nós crescemos ouvindo. Então, ele apresenta, assim, inclusive, atividades em que você
descreve uma situação, você descreve a emoção sentida, você identifica o pensamento automático que está surgindo, e aí você pensa num pensamento alternativo. Como eu poderia pensar melhor, né? É bem interessante. Outro caderno de exercícios para esse momento, assim, que eu diria de muita autoinvalidação, que acaba, inclusive, transbordando para a nossa perspectiva corporal, né? O caderno de exercícios para aceitar seu próprio corpo, que ajuda muito em atividades de autocuidado, para você perceber que muito do que você projeta na sua imagem física, na sua estética, tem um fundamento em crenças distorcidas e no desamparo também das suas próprias emoções. Caderno de exercícios para cuidar de si mesmo, eu acho que o nome já diz tudo, né? Um caderno assim que eu acho que já seria assim, o primeiro passo, né? Se eu não estou sabendo cuidar de mim mesmo, se eu só estou fazendo uso de lazer para esquiva, talvez aqui você encontre vários itens que vão te ajudar. Veja que interessante, né? Abri uma página aqui que diz tratar-se bem e traz uma lista de várias possibilidades que você pode, de repente, experimentar. Mas uma frase que eu mantive essa página aqui marcadinha, né, para apresentar a vocês, é justamente porque eu sinto que ela dá uma síntese de tudo que eu falei aqui. Quando uma dor é completamente aceita, ela se transforma. Né? Fantástico. Então apresenta frases, né, para você refletir, enfim. E o outro caderno de exercícios é o de eficácia pessoal, que diz muito sobre essa questão de estar focado em resultados. Aqui ajuda bastante a sensibilizar-se para o processo, né? O nosso foco em resultados tem muito a ver com o nosso sentimento de competência, de que somos úteis, de que somos importantes, né? Pessoas que não produzem resultados, às vezes têm o seu valor pessoal questionado, né? Não só na sociedade, mas nas relações íntimas. E esse caderno ajuda você a colocar isso em outra perspectiva. Interessante. Eu espero que o pessoal tenha prestado atenção para as dicas de leitura, porque são muito interessantes. De qualquer forma, a gente deixa todas as dicas de leitura na legenda, na descrição desse conteúdo. Tá ótimo. Eu acho que agora é uma coisa até que você comentou, você mesmo comentou, né, que nenhuma dessas práticas, leituras ou dicas dispensam o acompanhamento de um profissional, né? Pois é, não dispensam. Principalmente porque um profissional não está aí, agora espero que tenha esclarecido isso, né? Não está aí apenas para reduzir sintomas psicopatológicos, né? Não está aí só para reduzir o sofrimento, está aí para potencializar o seu bem-estar, sua satisfação de vida, né? Às vezes decisões importantes, um projeto que você tenha, mas você percebe que você está receoso de colocar em prática, um profissional da psicologia pode ajudar, sabe? A reconhecer, né? Ajudá-lo a reconhecer quais são os obstáculos para conseguir desconstruí-los nesse seu caminho. O profissional da psicologia pode auxiliar até mesmo nessa percepção da sua própria trajetória, se você reconheceu aqui na minha fala alguns elementos da educação tradicional que hoje talvez sejam muito reproduzidos no seu dia a dia, você consigo, você com as outras pessoas, né, olhar para a sua história, pede uma sensibilidade e não é algo que deva ser feito, às vezes, desacompanhado, né? Você ter ali a assistência profissional de alguém ajuda nesse processo de ressignificação. Não se trata de culpar os pais, acho que eu vou ressaltar isso, mas de responsabilidades, né? Responsabilidades. E a psicologia é uma ferramenta para você conseguir se autorresponsabilizar e reconhecer o que te cabe, desapegar-se daquilo que não lhe cabe, né? Muitas vezes tentamos controlar o incontrolável, a emoção do outro, a opinião do outro a nosso respeito, né, as circunstâncias, e com isso nós sofremos. Né, habilidades sociais que eu mencionei aqui, você tem dificuldade de dizer não, você tem dificuldade de se impor, ou até mesmo de expressar suas emoções, né, numa atividade clínica, né, numa terapia, você vai ter esse instrumento a seu favor, né? Um profissional vai te ajudar a desenvolver esse repertório. E
espero, né, que essa seja uma boa mensagem, até mesmo para o impulsionamento da saúde mental dos ouvintes. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Nesse episódio, nós conversamos sobre práticas para o bem-estar, com a autora e psicóloga Francine Porfírio. A conversa foi baseada na coleção de cadernos de exercícios, publicada pela editora Vozes. Confira esse e outros lançamentos no site www.vozes.com.br. Até a próxima! Até!